Daí, pessoal, mais uma resolução. Dados os conjuntos A, formado pelos elementos 5, 6, 7 e 8. O conjunto B é formado pelos elementos x, pertencentes ao conjunto dos números naturais, tais que x são maiores ou iguais a 3 e menores que 7. E o conjunto C, que é formado pelos elementos 4 e 5. Assinale a alternativa correta. Bom, aí nas alternativas eu tenho afirmações quanto a operações com conjuntos de união, interseção, diferença simétrica e diferença. Antes de iniciar propriamente a resolução, eu vou estabelecer aqui o conjunto B na sua forma tabular ou por extensão, já que ele está sendo representado aqui na questão no formato de compreensão. O formato de compreensão é quando o conjunto vem estabelecido através de uma lei, os seus elementos não são expressos de forma elemento a elemento, eu não tenho eles descritos um a um, e sim através de uma lei. Então aqui eu vou primeiro reescrever esse conjunto B na sua forma tabular, ou seja, com os elementos explicitamente colocados. Então aqui eu tenho x pertencente aos naturais, só pode entrar número natural, do 0 em diante inteiro, né? Diz que o x tem que ser maior ou igual a 3 e menor que 7. Então, se é maior ou igual a 3, o 3 é válido como elemento. Então, eu tenho o 3, eu tenho também o elemento 4, o 5 e o 6. Já o 7 não entra como elemento do B, porque aqui eu não tenho a igualdade. O x não pode ser igual a 7, ele tem que ser menor que 7. Bom, e aí eu vou estabelecer o raciocínio para as alternativas. A letra A diz que A união C é 4, 5, 7 e 8. Então eu vou unir o conjunto A com o conjunto C. O conjunto A é 5, 6, 7 e 8. E o conjunto C é 4 e 5. Então, se eu juntar 4 e 5 com 5, 6, 7 e 8, vai resultar o conjunto 4. Então, A união C vai ser formado pelos elementos 4, 5, 6, está lá no A, 7 e 8. Então, esse é o conjunto A união C. Aí tu observa que aqui na alternativa está faltando o 6 aqui, ó. Então, a letra A não pode ser. B interseção C. Interseção, ou conjunto interseção, ele é formado pelos elementos que repetem, pelos elementos comuns nos dois conjuntos. Então, B interseção C, ele é formado pelos elementos que estão em B e estão em C ao mesmo tempo. E aí eu olho aqui, ó. Quem é que está em B e C ao mesmo tempo? O 4 está no B e está no C. E o 5 também está no conjunto B e está no conjunto C. Então, eu tenho que o conjunto A interseção C, aliás, B interseção C, vai ser formado pelos elementos 4 e 5. São os elementos que repetem. Isso, inclusive, é o próprio conjunto C. Então, essa aqui, ela parece ser a alternativa correta, é verdadeira por enquanto. B, diferença simétrica com A. Aqui, ó, esse símbolo, esse triângulo aqui, ó, significa B, significa diferença simétrica. O que é a diferença simétrica? É a diferença nos dois sentidos. Então, B diferença simétrica com o conjunto A significa elementos do B que não são elementos do A e elementos do A que não são elementos do B. Então, eu vou pensar, o que tem no A e não tem no B? Não tem no A e não tem no B os elementos 7 e 8. E quais são os elementos agora do B que não tem no A?
elementos do B que não tem no A, 3 e 4. Então a diferença simétrica entre B e A é 3, 4, 7 e 8. E aqui só tem 3, 4 e 8. Está faltando aqui o elemento 7. Então a B diferença simétrica com A, isso é o mesmo que A diferença simétrica com B. A ordem não interessa para a operação de diferença simétrica. Então B diferença simétrica com A é formado pelos elementos que estão em um e não estão no outro. Então 3, 4, 7 e 8. Então nota que a alternativa C ela está incorreta, está faltando o elemento 7. A menos C, diferença de conjuntos. Agora que tem sentido. Quando é diferença simétrica, tanto faz, é o que está em um e não está no outro. Tem no primeiro, não tem no segundo, tem no segundo, não tem no primeiro. Quando eu faço A menos C, daí é conjunto diferença A menos C. É aquilo que tem no primeiro. Então, o primeiro tem e o segundo não tem. Então, são os elementos exclusivos do primeiro. Então, aqui, A menos C é o que o A tem e o C não tem. O que o A tem e o C não tem? O A tem o 5, o C tem o 5. O A tem o 6, o C não tem o 6. Então, aqui eu já tenho um deles. O A tem o 7, que não tem no C, e tem o 8, que não tem no C. Então, A menos C, na realidade, o que seria aqui? É o que o A tem e o C não tem. 6, 7, 8. E aqui ele está me dizendo que é só o 4. Então, o 4 seria se fosse C menos A. Olha só, se fosse conjunto C menos A, aí sim seria o 4. Porque é aquilo que o C tem e o A não tem. O que o C tem e o A não tem? O 4. Ó. Aqui o 4 o C tem e o A não tem. Então a diferença C menos A, aí sim seria o elemento 4. Mas como ele está colocando A menos C, é o que o A tem e o C não. Portanto, essa alternativa também está incorreta. E a última alternativa diz que A menos B é igual ao conjunto vazio. Quer dizer, aquilo que o A tem e o B não tem, A menos B, vou fazer para ti aqui, ó, A menos B é aquilo que o A tem e o B não. O que o A tem e o B não? O A tem o 5, o B também tem o 5. O A tem o 6, o B também tem o 6. Mas o A tem o 7 e o 8, que o B não tem, 7 e 8. Então, A menos B são os elementos exclusivos de A em relação a B. 7 e 8. Portanto, isso é diferente do conjunto vazio. Portanto, essa letra E também está incorreta. E aí confirma-se, né, que a alternativa única correta é a letra B. Ok? Então é isso. Espero que essa resolução aí contribua nos seus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita e até a próxima.